Bom dia a todos e a todas desse Brasil e desse Goiás queridos, gente boa da nossa terra, que trabalha com saúde, está com o coração na mão ultimamente. Estamos mais animados agora porque parece que alguma coisa em termos de vacina vai se encaminhar finalmente, apesar de todos os desencontros e medos e frustrações e idas e vindas, mas nós vamos lá, vamos conseguir. Bom dia a todos, um abraço. Nosso tema de hoje diz respeito, mais uma vez, como foi da aula passada, a transtornos mentais severos. Transtornos mentais severos são aqueles transtornos que mudam radicalmente o comportamento da pessoa. A pessoa fica muito mais agressiva, muito mais inquieta, a pessoa fica muito mais instável, a pessoa dá trabalho, a pessoa se comporta de maneira completamente estranha, tem uma inquietação psicomotora muito forte e tem uma dificuldade muito grande de se comunicar e acolher a voz de quem fala com ela, de obedecer, enfim. É uma pessoa fora da casinha, como diz o povo por aí. Mas não é só fora da casinha, é um pessoal que dá trabalho. Esse pessoal, necessariamente, ele passa também pela atenção primária. Nós temos no Brasil uma tradição de colocar os nossos usuários, os nossos pacientes com transtorno mental severo por conta da polícia, do corpo de bombeiros, de uma ambulância que leva para uma emergência, por exemplo, psiquiátrica, etc, etc, etc. E não se fala muito em a atenção primária, através, por exemplo, do Estratégia de Saúde da Família, não se fala muito de como, né, estas unidades, estes aparelhos da atenção primária podem atender pessoas, né, com transtorno mental severo em situações de crise. Primeiro, porque há muito medo nisso. As pessoas normalmente têm muito medo. Segundo, porque há um despreparo confessado. Né? Não temos preparo, não temos conhecimento, não sabemos mexer com isso. E terceiro, porque não há muito interesse, já que há um pronto-socorro psiquiátrico, já que há médicos que podem receitar, e os remédios tomados direitinho garante o bom estado mental da pessoa, e outras lendas, né? Vai por aí afora. Mas nós achamos que, de alguma forma, né, a atenção primária deve mudar a sua conduta, né? Deve sim. De tal maneira que essa conduta inclua, né, entre outros procedimentos junto a transtornados mentais, por exemplo, o conhecimento da família, o conhecimento do que o transtornado faz em termos de estudo, em termos de convivência social, em termos até... Muitos são casados, em termos de vida conjugal, em termos de trabalho, enfim, como é que ele vive lá na região dele. O conhecimento desses aspectos do transtornado mental severo é, né, da competência da atenção primária e dos seus aparelhos. Né? Deve haver um conhecimento maior nesse sentido. Agora, hoje eu quero conversar com vocês, dentro da temática do transtorno mental severo, sobre casos em que o encaminhamento a especialistas se impõe. Pelo menos um aspecto desses detalhes, né? Eu quero aqui abordar. Eu começo o primeiro slide dizendo do suicídio como preocupação em transtornos mentais severos. Esse é o primeiro assunto. Então, o transtornado mental severo em crise, ele pode ficar mais agressivo, pode sair de casa, pode ficar rodando pela cidade, ir para uma rodovia, pode trancar-se no seu quarto, pode fugir,
né? Mas o que mais nós tememos, né, no transtornado mental severo é o suicídio, porque pesquisas e estatísticas mostram que muitos deles, não poucos, suicidam-se nas suas crises. Suicidam-se. Nos casos de pandemia, no mundo, registra-se um maior índice de suicídios, porque a pandemia é uma situação tão fora do controle, tão amedrontadora, tão apavorante, tão desestabilizadora do esquema psicoemocional, que os mais vulneráveis, no caso aqui os transtornados mentais severos, sentem muito, ou se ressentem muito do clima formado pela pandemia. Então, aumentam os suicídios nessa faixa social, nesse segmento social dos transtornados mentais severos. Os suicídios aumentam. Tem havido notícias, tem havido preocupação, tem havido até estudos para se tomar medidas mais pragmáticas quanto a isso, quanto ao suicídio de pessoas com transtornos mentais severos, né? Eu digo aí no slide, né? Está em andamento neste mês a campanha Setembro Amarelo, Amarelo Saúde Mental, de prevenção ao suicídio, considerado um problema de saúde pública. Veja só a abrangência que isso tem. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que já foi, né? Nós já tivemos uns dias atrás aí. Data instituída mundialmente há 17 anos. Todos os anos, 800 mil pessoas tiram a própria vida no mundo. Estatísticas corretas, 830 mil tiram a própria vida. No Brasil, são 12 mil. Aliás, mais do que isso agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o campeão mundial em casos de transtornos de ansiedade e ocupa o segundo lugar em transtornos depressivos, que podem levar ao suicídio. O Brasil é o país que mais registra transtornos de ansiedade e o segundo no ranking mundial dos transtornos depressivos. Então, nós não temos um quadro muito interessante, aliás, nada interessante na questão do suicídio dentro de saúde mental. Alguém pode questionar, mas ansiedade e depressão pertence ao transtorno mental severo? Olha, todo transtorno mental mais preocupante, e principalmente os mais severos, tem um quadro complicado de ansiedade e depressão. Sorte que a causa base é o transtorno mental. Mas os sintomas secundários, o que vem secundariamente e não menos importante, são a ansiedade e a depressão. Tanto uma como outra deixam o transtornado tão desconfortável, tão instável, tão fora do seu padrão, vamos dizer, normal de conduta, né, que a gente teme que ele possa fazer alguma coisa inesperada, por exemplo, o suicídio. Sou clínico e na minha clínica já lidei com suicídios, transtorno mental severo. Então, vou colocar aqui nessa aula pelo menos 3 situações de transtorno mental, né? Um deles é a própria depressão, mas a depressão como ela mesma, como doença. E comentar com vocês sobre como esses 3 casos inspiram maior cuidado e o que a gente pode fazer. Vamos lá? Vamos para o outro slide. Eu quero comentar o transtorno afetivo bipolar. Hoje em dia, o transtorno bipolar, ele tem sido banalizado. As pessoas falam em bipolaridade com uma naturalidade total. Até crianças consideram umas às outras bipolares. Eu já vi criança chamar outra de bipolar. É muito interessante essas coisas. Como é que um termo desconhecido e que as pessoas não têm a menor ideia do que se trata em termos clínicos, como é que esse termo vai sendo usado e vai sendo gasto no seu sentido,
gasto na sua função de tal maneira a banalizar-se. Então, o termo bipolar hoje é um termo completamente banalizado e não deve ser assim, não é? Eu coloco aí no slide, né, que o transtorno afetivo bipolar, que a gente chama de TAB, é uma doença crônica, severa, e tem uma prevalência estimada entre 1 e 1,6% da população geral. Em alguns casos, pode-se atingir até 8,3%, se considerarmos a prevalência do espectro bipolar, que inclui, além das apresentações clássicas do transtorno, formas subclínicas que causam prejuízo funcional. Se nós temos uma pessoa bipolar que tem crises frequentes há meses ou há anos, e isso vem piorando, então as chances de suicídio sobem para mais de 30%. A última vez que eu pesquisei estava em 33%. As chances de um bipolar suicidar-se estando permanentemente em crise. O que é crise bipolar? Bem, se é bipolar, são dois polos. Então, existe o polo da euforia, né, do indivíduo muito instável, muito lábil, muito de um humor muito expandido, muito eufórico, de um humor muito alegre demais, agitado demais, ativo demais, conversador demais, bom demais, bonito demais, sexual demais. Então, tudo é demais no polo da euforia, na bipolaridade. Então, quando a pessoa vai na sua euforia, aumentando, dilatando o seu humor, quanto mais isso acontece, maior o perigo do suicídio. Mas tem o outro polo, que é o polo da depressão. Às vezes a pessoa fica tão deprimida, que ela não consegue tirar a roupa, não consegue vestir-se sozinha, não consegue pensar, não consegue saber o que vai fazer das suas horas. A pessoa fica quieta, parada e em grande sofrimento interno, um sofrimento indizível. Esse também, nesse polo, bipolar nesse polo, o da depressão, apresenta um altíssimo risco de suicídio, tanto quanto na euforia. As pessoas dizem, não, na depressão é mais perigoso. Alguns dizem, eu não acho. Tanto é que, quando se ministra remédios na euforia, e esses remédios vão deprimindo um indivíduo, e ele vai, né, numa queda, uma queda abrupta para a depressão, então ele espera muito, né, ficar mais forte, sair da depressão, ficar mais eufórico, para executar a ideação suicida que ele teceu durante a depressão. Então, no período depressivo, o bipolar idealiza o suicídio, idealiza o seu autoextermínio, e essa idealização fica sem poder ser colocada em prática, sem poder ser realizada, porque não há forças. Mas assim que ele começa a se levantar, por exemplo, por forças de remédios, porque há remédio para isso, que ele começa a se levantar, assim que adquirir alguma força para poder executar o seu plano de autoextermínio, ele vai fazê-lo. É por isso que os especialistas dizem todos que depois da depressão, a melhor coisa que se faz é vigiar em cima, a poucos metros de distância, dia e noite, o comportamento do bipolar, tirando do alcance dele tudo que ele possa usar, faca, fio de aço, tesouras, pinças, janelas
em prédios com essa rede de nylon. Enfim, tudo que o bipolar possa usar para poder suicidar-se é tirado fora, é colocado fora do alcance dele, porque ele já vai, nas forças que adquire, nas forças que vão se desenvolvendo, ele já vai pensando em executar o seu plano de autoextermínio, elaborado lá na fase de depressão. Portanto, este índice aí de 8,3% de prevalência do espectro bipolar pode ser muito aumentado nas crises mais crônicas, especialmente nessa fase de recuperação da depressão, que é um polo da bipolaridade, né? Existem muitos bipolares, Miguel? Existem, a gente encontra muitos por aí, inclusive subclínicos. A palavra transtorno subclínico é uma palavra que nós empregamos para dizer que a pessoa tem o transtorno, mas ele não é muito visível, ele não se expõe muito, não se mostra muito. Mas nós sabemos que é porque, como especialistas, nós observamos e vamos, então, vendo repetir-se condutas próprias do bipolar, não tão, assim, escancaradas, não tão amostras, mas estão lá, né, as atitudes bipolares de uma pessoa que vai vivendo o seu transtorno de maneira subclínica. A etiologia, quer dizer, a causa do transtorno, ninguém sabe. E é inútil. Alguns dizem, vamos chamar logo de psicose. Transtorno bipolar é uma psicose. Há outros que discordam disso. Então vamos considerar como um transtorno de humor, um transtorno severo de humor. Tudo bem. Inclusive os manuais consideram, né, a bipolaridade como transtorno de humor, né? Tanto que é transtorno afetivo de humor, né? O transtorno bipolar, né? Transtorno afetivo bipolar. Se afetivo é humor, claro. Bem, atualmente, acredita-se que a busca por informações genéticas associadas ao desenvolvimento do transtorno envolva fundamentalmente a pesquisa de fatores ambientais e estruturais. Então, já houve um tempo em que o pessoal da saúde procurava na genética, né? Existe sempre um fator genético, né? Mas ele é preponderante, ele é determinante, ele é o responsável. Se houver no futuro alguma chance de se intervir no genoma, de tal maneira a eliminar, né, o gene da bipolaridade, será que é possível mexer nele? Então não se sabe disso. Nós sabemos hoje que o mais comum é encontrarmos em ambientes favoráveis, né, em situações estruturais, por exemplo, de trabalho, favoráveis à bipolaridade, ela vai se desenvolver. A partir de uma predisposição, talvez. A partir de uma estrutura que já envolva esse tipo de transtorno, talvez. Não sei se há predisposição genética determinante. Nós não sabemos muito pouco sobre isso. Mas nós sabemos, de fato, que fatores ambientais e estruturais participam do desenvolvimento desse transtorno, podendo, inclusive, ser causa maior das crises que tanto nos preocupam. Inclusive, exigem, muitas vezes, internação em clínicas especializadas, onde o paciente dessas clínicas, chamam de pacientes, serão tratados com o rigor, né, da medicação e da segurança que a clínica deve ter. Então é isso aí. O transtorno bipolar é um fator de risco para o suicídio. Se o ambiente e a estrutura social de trabalho, de estudo, de convivência doméstica estiver favorecendo crises cada vez mais constantes e cada vez mais intensas, então o risco de suicídio deve ser considerado. Uma vez que seja considerado o bipolar, especialmente esse que
oscila muito, e principalmente esse que oscilando para a depressão vai subindo para a fase eufórica, este deve ser um paciente a ser encaminhado para um CAPS 3, para um CAPS 2, para um serviço bom de psiquiatria, enfim, deve requerer vigília constante, observação constante, acompanhamento de perto, para que o transtornado não chegue, não tenha sucesso na realização do seu ideário suicida, da sua ideação suicida. Vamos para o próximo. Tá, agora eu quero falar da esquizofrenia. O texto diz assim: aproximadamente 10% dos pacientes com esquizofrenia cometem suicídio. Nós temos estudos que dizem que até mais do que isso. E em mais de 60% desses pacientes, o suicídio está associado a sintomas depressivos, que comparecem de maneira muito frequente nas crises esquizofrênicas, né? A depressão. Para se fazer diagnóstico de depressão em pacientes com esquizofrenia, é necessário estar atento e investigar ativamente o humor do paciente. Vocês sabem que a esquizofrenia é um termo criado no século XIX, início do século XX, por Bob Doyle, um companheiro do Freud. Ele chamou de esquizofrênica aquela pessoa que é toda dividida, aquela pessoa que é toda partida, aquela pessoa que não tem uma unidade, que é incapaz de uma unidade, que é tão instável, varia tanto na sua identidade, na sua conduta, na sua identidade sexual, no seu humor, varia tanto na sua cognição, né? Varia tanto na consideração do seu corpo, né? Tem uma dificuldade enorme de percepção da realidade. O esquizofrênico tem o seu próprio mundo, né? Um mundo bem alienado, um mundo bem dele, um mundo que ele não deixa entrar qualquer um mundo estranho, por sinal, porque não admite domesticidade, né? Um mundo muito particular. Então, o esquizofrênico se começa a demonstrar, né, variações importantes de humor. Aí vai dizer assim, não, mas aí é a bipolaridade, não, é a esquizofrenia. A depressão no esquizofrênico é diferente, né? O esquizofrênico começa a ter alucinações e delírios com mortes, com mortandade, com objetos e situações mórbidas, né? Cada vez mais agudas, cada vez mais densas, alucinações cada vez mais difíceis de lidar com elas. Então, na medida que esses delírios e alucinações, e na própria fala da pessoa, situações mórbidas vão comparecendo com maior intensidade e maior frequência, então está acontecendo uma depressão dentro do quadro esquizofrênico. Este esquizofrênico em depressão também apresenta alta porcentagem de possibilidade de autoextermínio. Pessoa que pode eventualmente suicidar-se, pula de uma janela de um prédio, se atira debaixo de um carro, de um caminhão, de um ônibus, se atira de uma ponte, se atira de um monte, enfim, até filmes sobre isso, muito bem feitos, aliás, e há até casos que famílias contam, né, de encontrarem parentes esquizofrênicos mortos em situações muito bizarras, perdidos no mato, vagando há muitos dias, com fome, enfim, coisas assim. Então, a esquizofrenia, em termos de crise depressiva, representa uma situação de encaminhamento para especialistas. É claro que o esquizofrênico deve ser acolhido, a sua família deve ser apoiada, as suas condições de vida, de trabalho, de estudo, de relacionamentos e até de conjugalidade, porque eles se casam e muito, né? Isso deve ser avaliado e a equipe da atenção primária que atende deve ter tudo isso anotado para saber das variações, para conhecer aquele indivíduo. Na minha experiência,
eu, conhecendo aquele que eu atendo, aquele de quem cuido, e sabendo que ele começa a demonstrar situações de variação de humor importantes, eu encaminho imediatamente para o seu psiquiatra, dá uma chegada no seu psiquiatra, diga que seu humor está variando de maneira importante e o que ele vai poder fazer. E eles me obedecem, porque eles estão no começo da crise, eles são cooperativos mesmo. Eles vão, consultam o seu médico, corrige-se a dose, prescreve-se outro remédio para que se estabilize o humor. Porque vocês sabem que se trata de uma doença e de uma doença severa. No segundo tópico, eu comento assim: a depressão tem sido associada a uma pior qualidade de vida, de prejuízo de funções cognitivas e de suicídio. Aproximadamente 10% dos pacientes com esquizofrenia cometem suicídio. E em mais de 60% desses pacientes, o suicídio está associado a sintomas depressivos. Então, é esquizofrênico, começou com delírios e alucinações mórbidas, com um discurso mórbido, com uma fala repetidamente mórbida, o humor começa a variar, então é hora do especialista agir, do especialista ser acionado. E o pessoal da atenção primária deve, reconhecer isso. Mas, Miguel, a gente não tem treinamento. Pode não. Existe treinamento remoto, eu mesmo faço isso, Existe capacitação remota, existe capacitação mesmo presencial, quando se podia fazer isso. Nós, se Deus quiser, nós vamos poder viajar de novo e capacitar equipes, Enfim, profissionais da atenção primária podem ser capacitados a atender todo e qualquer transtorno. Porque a atenção primária, todos vocês sabem, funciona em rede, e a rede é justamente para isso, para poder encaminhar os casos que entram na porta de entrada do sistema, que é a atenção primária, especialmente a estratégia de saúde da família. Então, repetindo, o esquizofrênico se suicida muito. Quando é que ele se suicida? Quando o seu humor entra em instabilidade. Imagens, discursos, palavras, atitudes mórbidas começam a ser frequentes e intensas, é hora do especialista intervir. Vamos para o próximo? Tá, chego propriamente na depressão, dizendo, as pessoas dizem que a depressão é o mal do século, Bem, comentando alguma coisa sobre depressão, nós podemos considerar algumas coisas. Primeiro, que a pessoa com depressão severa é distinta da pessoa com uma grande tristeza, por luto, por exemplo. As pessoas perdem seus entes queridos, perdem emprego, perdem poder de compra, as pessoas perdem amizades importantes, as pessoas perdem seu par sentimental, especialmente mulheres. A depressão é um fenômeno mais feminino, sempre foi. Perdem seu par sentimental, mas os homens também que perdem par sentimental costumam manifestar muita depressão. Essa coisa é meio equilibrada aí. Enfim, uma pessoa tem uma tristeza justificada que vai durar um certo tempo para que a recuperação aconteça, então nós entendemos que é uma tristeza perfeitamente compreensível, é uma tristeza a ser superada e o tempo vai ajudar, pessoas vão ajudar, a família vai ajudar. Então, tristeza é uma coisa, pode ser uma grande tristeza e pode não ser depressão. Miguel, então como é que a gente reconhece um quadro de depressão? Mas de depressão mesmo, aquela com fenômenos psicossociais, fisiológicos, com características de depressão. Bem, a gente reconhece isso, primeiro porque se houver uma história, um histórico familiar de pessoas deprimidas na família, a gente aposta no fator genético. Na depressão, sim, existe um fator genético presente. Segundo, conversando com a pessoa,
levantando as causas do seu infortúnio, nós achamos que é justificado que a pessoa tenha uma tristeza. Mas quando não é tão justificado assim, e a pessoa está cada vez pior em seu ânimo, em seu humor, então nós vamos suspeitar imediatamente de uma depressão, porque não existe fator psicossocial importante, não existe uma história importante que justifique tanta tristeza. Então, a doença depressiva se instalou. Eu comento aí no texto algumas coisas que normalmente a gente encontra. Os estados de depressão maior podem estar acompanhados por alterações de sono, perda de apetite, perda de peso, desinteresse pelas questões sociais, o mundo não lhe interessa, apatia, sentimentos de desespero íntimo, de desamparo, de estar exausto, quer física, quer psiquicamente. Nesse sentido, os sintomas ou perturbações depressivas poderão ser indicadores significativos de comportamento suicida. Aí é que está, né? Se, de repente, nós conversando com uma pessoa, dias seguidos, a pessoa demonstra falta de energia. O texto está dizendo aí que é apatia e que é exaustão, mas falta de energia para se relacionar, para comer, para dormir, porque até dormir exige energia. Uma pessoa muitíssimo cansada não dorme. É preciso descansar primeiro para dormir depois. Olha só, que paradoxo, né? Enfim, a pessoa demonstra um quadro de enfraquecimento físico e psíquico importante. Ela não tem ânimo, conversa pouco, cabisbaixo, não se relaciona muito, não se interessa mais pelas coisas que se interessava. E no meio desse comportamento, dessas atitudes mais enfraquecidas, vamos dizer assim, sem energia, as pessoas vão começando a idealizar o autoextermínio. Olha que eu falo muito em idealização do suicídio, porque isso é real, isso existe, isso se manifesta. Eu não conheço história real, eu propriamente, não conheço história real de pessoas que suicidaram-se sem que tenham antes avisado. Né? Inclusive, existe até um ritual importante no suicida, que é o de escrever deixando bilhetes de despedida. Acontece isso. Uma outra coisa é que não existe idade para se considerar, né, a depressão como alguma coisa preocupante. Pode ser o bebê, pode ser a criança, o adolescente, o jovem adulto, o idoso. Nós sabemos que há uma maior prevalência com o sexo feminino. Mas hoje nós compreendemos que todas as faixas etárias e os dois gêneros podem desenvolver de maneira muito importante a depressão. Dentro da depressão, em que a pessoa vai ficar sem força, sem energia, sem ânimo, não vendo sentido na sua vida, não vendo graça nenhuma na sua vida, com dificuldade para tudo, a pessoa tropeça até num fio de cabelo, né? Dentro desse quadro, nós vamos prestando atenção na ideação suicida. Pode aparecer em algumas palavras que escapam. Pode aparecer num pensamento de, quem sabe se eu morresse não melhorava tudo. Um mero comentário, mas já é indicativo por causa do quadro depressivo, né? Quem sabe, né, vocês, eu estou dando tanto trabalho, quem sabe vocês se livrando de mim viveriam melhor. Outro indicativo. Eu não tenho vontade de nada, vontade só de morrer. Pode ser entendida como uma expressão comum, uma expressão corriqueira, mas não é. Em se tratando de um depressivo, orelha em pé. Vontade de morrer, dá até vontade de morrer. Que é isso? Né? Enfim, quando a pessoa vai multiplicando palavras, expressões e atitudes que indicam um desejo de morrer, é porque internamente, no nível até inconsciente, a ideação suicida vai se tramando,
vai se montando, vai se construindo, vai amarrando as suas pontas, até que a pessoa acredita, e isso vai acontecer secretamente dentro dela, que de fato a morte é uma libertação. A morte é a volta da alegria. A morte é o parar de sofrer, parar de padecer. É o alívio, é a solução para o mal que assola a alma. Né? A morte vem como remédio. E os deprimidos, então, começam a desenvolver uma espécie de namoro com a morte. Uma espécie de encarar a morte com encantamento, com um certo amor, com um certo cortejando a morte, né? Com uma certa corte. Né? Querem, desejam, apreciam, olham com olhos interessantes, não recriminam a morte, enfim, elas vão se apaixonando aos poucos pela ideia de deixar de existir, pela ideia de sair desta vida pelo escape da morte, que parece uma janela para o paraíso. Conheci certa vez uma moça, me visitou uma vez só, que já compareceu à clínica, já com esse apaixonamento bem desenvolvido. Na semana seguinte, vestiu-se da melhor maneira possível, como se fosse uma festa, como se fosse um grande encontro, um evento muito importante. Deitou-se no chão e atirou no seu próprio peito, ou contra o seu próprio peito. E ali morreu, bem vestida, maquiada, bonita, como se estivesse partindo para uma festa, para um encontro de gala. Olha só o tanto que isso é complicado. Então, na vida da pessoa com depressão, expressões mórbidas ou expressões de desejo de morte, atitudes até, começam a acontecer de maneira mais frequente, mais intensa, cada vez mais confessada, então é hora de encaminhar para um especialista. Né? Há muitas intervenções a serem feitas. Eu vou lhes dizer que em casos até extremos, onde a pessoa tentou várias vezes o suicídio e não conseguiu, porque não tinha muita força, mas está disposta por tudo a tentar, há especialistas que recorrem até à terapia do eletrochoque cerebral. Né? Então, eles colocam aqueles aparelhos para o choque cerebral, colocam a pessoa em convulsão, para ver se, convulsionando o cérebro, a ideação suicida se quebra, se desfaz. Em muitos casos dá certo. Né? Eu sempre questionei o eletrochoque, né? Não sei, mas não sei tudo, não sei quase nada, e não ouso estabelecer um julgamento sobre essas coisas. Eu sei que é muito melhor a prevenção, é muito melhor a promoção da saúde, é muito melhor que as pessoas estejam atentas para não deixar a depressão, enquanto doença severa, evoluir ao ponto de precisar de medidas extremas para isso. Por isso, então, nós temos na atenção primária todo o cuidado, todo o carinho, toda expectativa. Não é que se vá fazer milagre, é porque o profissional da atenção primária tem uma sensibilidade maior, tem uma percepção maior, mais aguda de casos que começam, para justamente intervir com seus meios, e são muitos, para que o caso não evolua de uma maneira trágica, de uma maneira que não se deseja. Eu coloco no segundo ponto, as intenções de suicídio, faladas ou não, têm de ser consideradas pelos amigos e familiares. Conversar sobre é difícil, mas hiper necessário. Né? Gente muito tímida, não quer falar de coisa ruim, é negativo, vamos falar só de coisa positiva, vamos rir muito, vamos gargalhar muito, vamos passear. Não, não é isso aí. Em se tratando da depressão, doença severa,
a história é outra. Não é rir, não é gargalhar, não é passear, não é comprar roupa, não é ir ao shopping. Não é isso, né? Tem que se conversar sobre o que aquela pessoa está vivenciando em termos psicológicos, em termos emocionais, em termos internos. Porque quando a pessoa fala com liberdade, há um desabafo natural. Esse desabafo natural é nossa experiência, traz um certo alento, traz um certo alívio, traz uma condição melhor. A pessoa se sente melhor falando dessas coisas. Para quem ouve é ruim, porque é negativo, é difícil, eu gosto de alto astral, eu gosto de diversão, eu gosto de rir, não gosto de ficar ouvindo coisa chata, não. Bem, a família deve ser convocada é um termo forte, né? A família deve ser convidada a estar, né, na atenção primária, na unidade, para saber que não é desse modo divertido. Alguns até usam álcool, que se combate a depressão. O álcool até piora muito, né? E há antidepressivos que não têm ação sobre certos tipos de depressão. Os especialistas têm que saber. Então, se conversa com a família de tal maneira a levar a família a entender que é preciso que serviço especializado esteja disponível, seja acessível. A atenção primária todo o tempo, com a família, no suporte, chamando atenção para o problema, e o especialista intervindo da maneira como ele foi treinado para intervir. No último ponto, eu digo, as questões devem ser escutadas como necessidade de desabafo, sabendo que, de fato, trata-se de um transtorno mental muito preocupante. Por quê? Porque há muito suicídio aí. O deprimido, a pessoa com depressão severa, é uma séria candidata ao suicídio. Então, é uma pessoa vulnerável. E junto a esses vulneráveis é que a atenção primária deve desenvolver, né, o seu cuidado e o seu trabalho. Vamos lá para o último slide. Vamos ver, tem mais um aí. Eu termino, aliás, falando sobre encaminhamentos, né? E eu faço 3 considerações. Primeiro, é preciso que os casos envolvendo risco de suicídio sejam avaliados e acompanhados por equipes especializadas. Então, não vamos deixar só nas mãos de uma pessoa. Não, tem a fulana, tem o fulano que vai conversar. Não. É caso vulnerável a suicídios, então toda a equipe deve envolver-se. Porque, olha só, a fulana de tal, ou fulano de tal, que tem muita paciência, que tem muito jeito, que tem perfil para cuidar dessas coisas, recebe a pessoa. É um caso mais severo, é um caso que não se consegue facilmente, né, alívio, nem com remédio, e fica só com uma pessoa, e daí a pouco essa pessoa suicida-se, será que o profissional vai aguentar essa responsabilidade? Estava com o fulano e suicidou-se, estava com o ciclano e tirou a própria vida, estava com a ciclana e cometeu autoextermínio. Então, toda a equipe deve participar, não só para repartir responsabilidades, como também para poder buscar soluções para problemas muito complexos. Uma cabeça só, às vezes, não consegue. Mais cabeças pensando, pode surgir mais maiores chances de intervenção. Mas a gente não sabe, aprende. O bom da atenção primária é que o profissional aprende um pouco de muita coisa. Ele não vai saber muito de uma coisa, mas um pouco de cada coisa, o suficiente para poder desenvolver o cuidado necessário, o profissional aprende, sim. E se não aprendeu, é bom reclamar, pedir o preparo, para que, pelo menos, reconhecer situações de vulnerabilidade extrema, o profissional saiba, né? No segundo ponto, eu digo, as famílias devem ser apoiadas e instruídas sobre o modo mais seguro de acompanhar pessoas vulneráveis.
Acompanhei já uma meia dúzia de suicídios por aí. E conversando com as famílias, descobri que elas, por mais que tivessem sido avisadas, chamadas a atenção, por mais que tivessem sido fortalecidas, né, o suicídio aconteceu por um descuido dessa família, por um descuido dos responsáveis. Então, a maioria dos casos de autoextermínio podem ser evitadas. Mas, Miguel, um dia elas fazem isso. Espera aí. Um dia, outro dia, são dias diferentes. Às vezes, numa certa fase da vida, numa certa fase vivida, né, o risco é bem maior, a vulnerabilidade é bem maior. Passando aquela fase, passando aqueles dias, essa vulnerabilidade pode cair muito. O chato, que a gente não gosta, é que num período de muita vulnerabilidade, a pessoa seja abandonada, a pessoa seja deixada só, a pessoa seja deixada por conta. Porque aí, com a liberdade que tem, a pessoa que tem ideação suicida vai entender que existe uma liberdade, existe uma permissão para o seu ato de autoextermínio. Bem, ninguém está comigo, ninguém está se preocupando mesmo, eu acho que eles estão me incentivando e lá vou eu. E se joga do prédio, e toma o veneno, dá um tiro na cabeça, etc, 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 porque se entendeu, não é, autorizado a tal pela falta do cuidado. É por isso, então, que a gente insiste que as famílias estejam muito atentas, especialmente na fase mais aguda, naquele período mais severo, em que a doença insiste com todas as suas garras, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Não vamos evitar todos os suicídios, mas um bom número deles, eu garanto para vocês, é possível evitar. No último ponto, eu coloco: as equipes da atenção primária devem participar do processo na sua região, mesmo depois de os casos serem encaminhados para especialistas da atenção secundária ou terciária. O que eu estou dizendo? Que uma vez, né, a pessoa sendo usuária, pessoa com transtorno crônico, a pessoa sendo usuária da atenção primária, ela é sempre da atenção primária. A atenção primária é sempre responsável por aquela pessoa de um modo direto, quando está com a unidade, com a equipe da unidade, com as equipes, ou então indireto, quando está com outras, no hospital, no CAPS, etc, etc. Né? Ainda assim há uma atenção indireta, não se descuida. Mas esse é um trabalho imenso, Miguel. É imenso em termos de valor. É imensamente valioso esse trabalho. Agora, em termos de incidência, não é tanto assim, graças a Deus. Né? Nós não vamos ter multidões com bipolaridade, multidões com esquizofrenia, multidões com ciclotimia, multidões com depressão. Não vamos encontrar isso, não. Nós vamos encontrar menos pessoas que são passíveis de cuidado. É possível, localizando essas pessoas, desenvolver um maior cuidado junto às suas famílias e junto àquelas vidas em sofrimento. Né? Então, mesmo estando no especialista, o grupo da atenção primária segue tendo notícias e sabendo do que está acontecendo, porque o especialista não vai se preocupar. Quem se preocupa com a região é a atenção primária.